Dando continuidade ao programa da semana passada, a minha entrevistada é Zuleika Olivan, ela que é mestre em semiótica, psicóloga e psicanalista. Lembrando também que ela é do signo de Capricórnio, tem um ascendente em Capricórnio e a lua no signo de Libra. Muito obrigado. Embora ela seja psicanalista e psicóloga, não entende nada de astrologia, né? Mas deixa por minha parte aqui, minha conta. Zuleika, a gente estava falando sobre semana passada a respeito da questão de tempo. Eu fechei o programa perguntando isso, né? Qual é o tempo que se leva fazendo um tratamento com psicólogo, com psicanalista, com psicoterapeuta, melhor, com psicólogo ou psicanalista, que é a sua área? Existe um tempo assim, eu vou lá, vou fazer 2 meses para poder me equilibrar e ir embora para casa. Ou, poxa vida, que nem o Woody Allen, está mais de 30 anos deitado lá no divã. Como é que funciona isto? Então, quando eu mencionei o Woody Allen, era assim, para dizer que é bonito falar que eu vou ao psicanalista. É bonito. Eu vou também no psicanalista. Mas assim, o tempo de uma sessão, ela tem aí uma história, tá? Que, só para a gente, rapidinho falando, o Freud, lá em Viena, ele tinha que dar conta de atender as pessoas, na época lá dele, que iam dos Estados Unidos ou de outros países da Europa para se analisarem com o Freud. Aí ele lá e a Ana Freud fizeram uns cálculos e tal, e viram que se ele atendesse 50 minutos, cada pessoa, ele poderia atender por um X tempo aquela determinada pessoa, porque aquela pessoa precisaria voltar. Por isso, então, 5 vezes por semana, por isso o horário de 50 minutos, para dar tempo dele atender. Esse é o motivo dos 50 minutos do terapeuta? Isso. Aí, esse modelo acabou se generalizando, né? E quando a psicanálise foi trazida aqui para o Brasil e tal, e começou a ter, esse trabalho foi começando a ter mais estruturado, né? Esse modelo dos 50 minutos, ele foi... Se instalou, então, Se instalou, mas foi por conta disso que ele começou, né? Conforme vem o desenvolvimento e tal, tem alguns psicoterapeutas que não têm esse crivo, não é desta forma, fazem um pouco diferente. E conforme a gente foi caminhando, eu faço parte de uma escola onde eu fui fazer minha formação, que é a Escola Francesa de Psicanálise, né? E o Jacques Lacan, quando ele foi trabalhar essa questão do tempo lógico, se o inconsciente não tem tempo, por que o tempo é lógico? Né? Então não existe esse tempo cronometrado, é o tempo do discurso, é o tempo do que o outro está falando, um tempo de ver, né? De olhar e de escutar. Mas aí o tempo pode ser o quê? Pode ser 20 minutos, como pode ser 1h30 para aquele paciente? Como pode ser 1 hora, 50 minutos. Por quê? Porque no discurso, você está pontuando o discurso. Então, às vezes, é mais interessante você interromper uma sessão num determinado ponto do que ficar prolongando, porque os efeitos que vai provocar, porque o efeito ele não é racional, ele não é consciente, ele é inconsciente, é uma alteração via inconsciente que se dá no sujeito, já que ele foi te pedir algo, quando ele foi lá, ele foi com uma queixa. Então, quando você faz um corte, você está tentando buscar novos movimentos para que ele possa continuar a vida dele de uma forma satisfatória. Então, esse cortar a sessão ou interromper a sessão é justamente no sentido desse tempo, do olhar e do escutar. Então, por exemplo, eu não trabalho com um tempo cronológico fixo, né? Eu digo isso para as pessoas que me procuram, e se elas concordam, ok. Mas é uma forma que existe no trabalho e que, pelo menos no meu caso, há 30 anos que eu trabalho dessa forma, eu vejo resultados depois, né? E o tempo você está falando do tempo da sessão? Estou falando do tempo da sessão. E o tempo de tratamento? Veja, o tempo a alta desse tratamento também. Veja, quando você vai com uma queixa, você chega num determinado momento que você fala, bom, agora está na hora de eu parar, ou o próprio psicoanalista, né, vai dizer assim, olha, será que não está na hora? Isto você já verificou, tal, você não quer pensar em parar, enfim. E se você... Que é a chamada da alta, né? Isso.
Mas aí é uma fala entre a pessoa, né, o analisante e o analista. Porque não existe cura. O inconsciente, ele está sempre em movimento. Se você pensar numa cura, assim, você pode dizer, eu tenho dificuldades em me relacionar, então eu vou numa análise para melhorar essa condição da minha vida. Eu melhorei, estou curado. Disso você está, mas o teu inconsciente, ele está sempre em movimento. Então, se você tiver alguma outra dificuldade, você pode, em outro momento, voltar para a análise para trabalhar aquela outra questão que está aparecendo. Porque a gente não pensa na mente como algo doente, vamos dizer assim, mas sim em uma estrutura que tem movimento, que é gerida por emoções, né? E que é um sujeito que está ali, né? Mente e corpo, tudo associado, numa relação com o seu momento sócio-histórico e que como é que ele convive com tudo isso. Então, enquanto ele tiver questões, ele está em análise. Quando ele achar que ele não tem mais questões, ele não está mais em análise. Quero fazer uma pergunta sobre infância, mas para o segundo bloco, tá bem? Voltamos já já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é Zuleika Olivan. Estamos falando de psicologia, psicanálise, psicoterapia, enfim. Zuleika, algumas pessoas que eu comentei sobre a psicanálise, sobre psicologia, colocaram assim em questão: um psicólogo sempre vai mexer na infância, nos pais? Eu vou ter que chegar lá para poder falar de quando eu era criança? Eu quero resolver meu problema de imediato. Eu estou fazendo uma pergunta de advogado do diabo, eu sei até qual é a resposta, mas tem muitas pessoas que me parecem que não entendem muitas vezes o processo. Não necessariamente você não precisa chegar numa análise e falar da sua infância. Se a tua infância, a que você tem na tua memória, né, aparecer, ela não está na infância, ela está no presente. Sim. Se a gente imaginar que o nosso inconsciente é atemporal, você está falando dele, ele está ali naquele momento presente. Então, você não precisa necessariamente voltar à infância para falar de uma situação que hoje você vive. Porque se você resolver essa situação na sua análise, dessa dificuldade do hoje, você vai estar automaticamente resolvendo a da infância. Porque é uma repetição, né? Tanto que Freud tem um texto que é recordar, repetir e elaborar. Então, por isso que a gente repete, né? E de vez em quando, o próprio analisante, ele diz assim, sabe que isso está me lembrando uma situação quando eu tinha lá, sei lá, 10, 8 anos, e aconteceu algo que é quase semelhante a isso. Ele não está falando da situação igual, ele está falando do sentimento, da sensação que naquele momento nasceu, né, e que ele está identificando naquele instante que ele está falando como uma sensação parecida, né? E é com isso que a gente vai trabalhar. A gente não vai trabalhar com aquilo que foi vivido na infância. A gente vai trabalhar com aquilo que ainda está, enquanto emoção, viva e circulando pelo sujeito, né? Nas suas sensações, nos seus sentimentos, nas suas... E também não é um processo racional, né? Nas suas angústias, por isso que não é um processo racional. É um processo sentimental, emocional, né? Se for um processo racional, é que nem o elétron, na hora que você coloca uma luz, ele some. Porque na hora que você racionaliza, você perde aquele objeto subjetivo que está na emoção, e aí você racionaliza, ele vai para outro. E aí ele vai aparecer de outra forma, de um outro discurso, de uma outra maneira, mas ele não foi trabalhado. Porque o trabalho, ele se dá via inconsciente, ele não se dá via razão. Zuleika, nós não temos muito tempo, mas onde que entra o divã?
Por que que alguns trabalham com divã, outros não? Porque tem pessoas que são resistentes a deitar no divã e outras não. Veja, o divã, quando você recebe um paciente no consultório, você não vai pedir para ele deitar no divã. Porque primeiro, ainda mais se ele está ali com uma situação muito fragilizada de vida. Não, ele tem que se fortalecer para poder deitar no divã. Porque no divã, ele vai ter que se olhar. Ele não está mais no frente a frente. Né? Que é um objeto na sua frente, né? Para você interagir, no, né? No frente a frente, eu estou falando com você. Mas se eu estiver falando com algo que não estou vendo ninguém, vou estar lidando com as minhas coisas. Então, nesse momento, quando a pessoa está fortalecida, ela está em condições de começar a lidar com as suas coisas, a falar de si, a se ver. Vamos dizer assim. Seria quando ela está aberta realmente para fazer essa análise, ela vai para o divã? Quando ela começa a sua análise, ela está no divã. Não que não possa não estar no divã e fazer análise, entende? Mas ela vai mergulhar mais. Ela é um momento em que de entrega mesmo, para as suas próprias coisas. E é o psicanalista que convida, ele que percebe que o paciente já está no momento de Ele pode convidar, o analisante pode dizer, olha, quero experimentar lá. Vai, só que tem uma coisa, quando vai, não volta. Ah, é? Né? Porque se você der um passo, você vai em frente. Essa é a questão. Né? Interessante. Zuleika, amigo ajuda? Amigo ajuda, mas amigo chora junto. E na medida em que ele chora junto, ele não ajuda. Porque quando o amigo começa a chorar junto, ele começa a colocar as coisas dele naquela situação que você foi lá pedir o ombro dele para colocar as tuas. Aí, no final das contas, você está segurando as coisas dele e ele não está segurando as tuas. Então, o amigo, ele se identifica com aquilo que você está falando às vezes e começa a contar daquela situação parecida que ele viveu, por conta dessa que você está contando, e aí você acaba acolhendo o amigo ao invés do amigo te acolher. Então, amigo ajuda, amigo é bacana, é bom ter amigo, é bacana para você estar se divertindo, para você pedir um colinho para o amigo, mas quando você quer lidar com as suas coisas e só com as suas coisas, o amigo fica difícil porque ele se identifica. Não que ele não queira ajudar, ele até ajuda, dá o suporte e tal, pega no braço, às vezes dá até colo, mas é isto, ele ampara, mas além não é um disso profissional, ele não vai. E nem vai ver com o seu olhar, com o seu conhecimento, com a sua teoria, não é? Exato. Quero te agradecer muito. Estamos ensaiando para fazer essa entrevista há tanto tempo, né? Mas finalmente saiu. Muito obrigado, viu, Zuleika? Muito obrigado mesmo. Bom. Gostei muito de estar aqui. Também. Não saia daí, já estamos de volta. O seu condomínio, quando vai fazer obras externas, por exemplo, a manutenção do revestimento externo, a substituição da tubulação ou da parte elétrica, nós ouvimos muito por aí as pessoas dizerem a obrigatoriedade de se fazer 3 orçamentos para cada situação. Primeiro, é uma inverdade dizer que isso é da lei. É do bom senso, mas não é necessariamente uma obrigação legal. Porque há necessidades, às vezes, emergenciais, por exemplo, curto-circuito, um vazamento. Aí não tem como nem sequer chamar da Assembleia para tomar algum tipo de atitude. Então, a minha recomendação para você é de que você olhe a convenção, verifique lá até mesmo o que o síndico pode e deve fazer em situações extremas e sabendo que não há irregularidade, em princípio, se só um orçamento for aprovado, ou melhor dizendo, apresentado. Quem vai aprovar no final é a Assembleia. Então, participe da sua Assembleia e até a próxima. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.